Amigo Pet. A gente prometeu conversar sobre esse assunto hoje, né? Sobre pássaros. Se você pensa em buscar um animal de estimação, tá pensando aí no pássaro, é preciso tomar alguns cuidados. Você sabia disso? Bom, quais são as espécies que podem ser criadas soltas, por exemplo? Será que a gente precisa cobrir as gaiolas durante a noite para que o passarinho durma no escurinho? Como é que a gente pode fazer para manter o passarinho em casa da melhor forma e da forma mais segura para ele também? Vamos esclarecer algumas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida também, aproveita a chance e manda sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp, porque tá no ar o nosso quadro Amigo Pet. Para conversar com a gente recebe aqui nos nossos estúdios o médico, doutor em medicina veterinária, especializado em animais silvestres e exóticos, Bruno Pessoa. Bom dia, Bruno. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Tom Barros. Tudo em paz? Tudo ótimo. Quando a gente pensa em pet, né, Bruno, a gente sempre pensa gato ou cachorro. Mas só que vai muito além disso, né? Vai muito além. Hoje em dia tem a questão dos pássaros, né? Tem os papagaios, os periquitos, então as aves canoras, como os canários, as calopsitas, As calopsitas. Então, assim, nós temos toda uma variedade hoje em dia de animais que a gente pode criar como pet, né? E isso exige também uma especialização, digamos assim, na questão dos cuidados desses indivíduos, né? A questão da alimentação, tem que ser uma alimentação mais rigorosa, mais adaptada para o animal. Por exemplo, se nós temos um papagaio e eu dou só semente de girassol, o que acontece com esse papagaio? Ele vai ter lipidose hepática, então assim, um animal que deveria viver 60 anos vai viver 20 anos. Então, e assim, papagaio vive bastante, né? Papagaio vive bastante. Então a gente precisa ter uma dieta que seja mais especializada para esses animais, que possa atender realmente os requerimentos nutricionais. E às vezes não é só dieta. Puleiro. Se o puleiro lá da ave, de repente, é um puleiro que não é do diâmetro adequado para ele, ele pode ter o quê? Pode ter artrose, pode ter artrite. Se é um puleiro que o material não é adequado na questão da pegada, ele pode começar a escorregar e aí ter problemas naqueles dígitos deles. Então, assim, tudo isso a gente tem que pensar quando a gente adquire uma ave, né? Engraçado você ter falado da questão do espaço também, porque às vezes a gente vê aves em gaiolas muito pequenas, e tem aquelas outras gaiolas grandes de chão, né, que são vários pássaros pequenos dentro. Como é que a gente pode ter a certeza, assim, para comprar a gaiola ideal para o passarinho, se você quiser, né, se for o caso do ouvinte que queira ter uma avezinha em casa? Assim, dependendo da ave, a gente tem que pensar que a ave, no mínimo, ela tem que abrir as asas dela, para poder, pelo menos, dar pequenos saltos dentro da gaiola. E que nós temos que ter puleiros de diâmetros diferenciados, para ver essa questão da pega mesmo dos membros dela, né? E também tem a questão de distância de puleiro e altura de puleiros diferenciados. Então, tudo isso a gente vê, para poder realmente ter um animal de forma rígida, né? E que a gente possa promover o bem-estar dele. Outra questão também, Daniela, é assim, posso de repente fazer o aparo de pena das minhas aves? Posso, dependendo da espécie. Se de repente eu tenho um papagaio, de repente eu tenho a calopsita, seria a questão dos animais de bico torto, que a gente chama, né? São os psitacídeos, né? Então a gente pode fazer esse aparo sim, só que a gente tem que saber qual a técnica desse aparo, não é simplesmente pegar qualquer pena e cortar. Arrancar a pena da asa a gente pode arrancar de forma alguma, porque se a gente arranca, obstrui aquele poro. Então assim, se obstrui aquilo ali, acontece igual nossos pelos que encravam, só que as penas não nascem mais, obstrui aquele local do nascimento da pena. Então assim, tem que ter um corte adequado, ideal, bilateral, para que a ave, no caso, se ela for planar, ela não se machuque nos saltos dela. Não dói quando corta a asa? Não, porque é igual ao cabelo. Agora sim, a gente tem que cortar quando a pena já está crescida, porque se a pena tiver em momento de crescimento, aí sim é um material que é vascularizado, inervado, tipo aí realmente dói. Tipo a unha, Então a gente corta ali, é praticamente queratina. Pronto, seria esse exemplo, seria queratina. Então, essas aves a gente pode cortar. Mas se a gente pensar num passeriforme, tipo o quê? Tipo uma graúna, tipo, de repente, um canário, aí realmente a gente não pode cortar. Por quê? Porque quando a gente fala de psitacídeo, que são os periquitos, as araras, papagaios, eles utilizam muito o bico, como se fosse um outro membro, digamos assim. Então, ele tem esse suporte. E essas aves passeriformes, elas não conseguem usar o bico para poder se locomover. Esses então, pássaros que você fala que tem o biquinho torto. Biquinho torto, biquinho curvo, isso. Que é papagaio, calopsita. As araras, esses Eu tenho uma dúvida muito grande sobre que pássaros a pessoa pode criar em casa ou não. Vamos lá. Nós temos uma legislação quando se fala de animais silvestres, né? Quem seriam os animais silvestres? São aqueles animais que eles têm ocorrência em território brasileiro, ou então em águas jurisdicionais, no caso das baleias. Então, essas espécies, nós temos que comprar de um criadouro legalizado, não que a gente não possa criar. A gente pode criar, mas a gente compra de um criadouro legalizado, que vem certificado de origem, vem nota fiscal, vem toda a documentação dele que eu posso manter em casa segura.
que acontece muitas vezes? Hoje em dia as pessoas vão e adquirem esses animais nas feiras livres. Isso. Aí onde acontece todo o erro. Primeiro, vem um animal ilegal que foi capturado na natureza. A gente está ajudando o tráfico. Segundo, você não vai ter um direcionamento adequado de como criar aquele animal. Aí vem uns erros de manejo, porque não tem um profissional que realmente vai lá e realmente vale dizendo como é que você tem que trabalhar com esses animais. Então, assim, tudo isso acaba, desencadeando uma série de processos errôneos que faz com que você dê uma péssima vida para esse animal em vida cativa sob cuidados humanos. É muito comum a gente ver calopsita. A calopsita, muitas vezes, muita gente cria solta. Isso. É seguro criar solta? Como é que é a criação da O calopsita? que a gente indica da calopsita? A calopsita a gente tem que fazer o seguinte, a gente só pode soltar o animal sob os nossos cuidados. Então, assim, a gente não pode deixar o animal sozinho pela casa, perambulando. Por quê? Porque o animal ele vai comer o fio. O animal ele vai roer a parede, que tem elementos tóxicos, né, na parede, nas tintas. O animal, de repente, vai ingerir algum corpo estranho. Então, assim, e outra coisa, às vezes acontece de ter outras pessoas em casa e acaba pisoteando esse animal porque não vê que ele está no chão. Então, assim, quando você for soltar esse animal, você tem que ter cuidado de saber realmente que está sob a sua supervisão. Você não pode simplesmente deixar ele solto o dia inteiro. Você pega um dia que você chegou do seu trabalho, chegou da sua faculdade, da escola, solta esse animal sob a sua supervisão e depois retorna ele à gaiola. É preciso. Agora, assim, outra atenção também que a gente tem que ter, né, Bruno, é em relação a pessoas que têm a calopsita e que tem um gato, por exemplo, um cachorro. É outra complicação, porque tipo assim, mas assim, eles são amiguinhos, mas a gente tem que pensar que às vezes o gato é o quê? O gato é um animal que ele é um predador. Então, assim, numa brincadeira mais forte, ele pode acabar lesionando aquele indivíduo, às vezes machucando severamente com os seus caninos. Então, assim, é igual ao cachorro. É igual a questão, eu quero ter um papagaio, que é de uma ave de médio porte, e um periquito australiano. O que acontece? O papagaio ele é bem mais forte. Se tiver alguma briga entre eles, o periquito não vai conseguir se defender. E vai acabar tendo lesões muito graves e, às vezes, até traumatismo craniano nesses indivíduos. Então, assim, a gente tem que sempre pensar, se eu vou ter aves, a gente tem que manter juntas, se for do mesmo porte, e tentar, às vezes, evitar esse contato, às vezes, de cão e gato com a ave, porque a ave acaba sendo mais sensível, acaba realmente tendo alguns problemas. Caso tenha essa interação, digo sempre, a interação tem que ser sempre com supervisão de você, nunca deixá-los só. A gente tem alguns pássarozinhos que são criados em gaiola e que não saem de jeito nenhum. Que eu acho que tem os periquitos, né? Algumas espécies que ficam na gaiola mesmo. É preciso colocar uma coberta, um pano durante a noite para esconder a luz deles? Aí lá vem toda a questão. Quem está na gaiola sempre, primeiro a gente não pode deixar elas nos corredores de vento. Por quê? Porque a ave acaba tendo problemas respiratórios. Então, preciso ter cuidado com isso. Precisa ter esse cuidado. Não, a gente não pode deixar ela lá 24 horas na varanda, porque o vento vai, né? É igual a gente ficar de frente pro ventilador. Sim. Acaba ressecando tudo, acaba vendo os problemas respiratórios. Outra questão, a ave ela precisa ter um banho de sol. 10 minutinhos, 15 minutinhos de manhãzinha cedo, você bota ela pra tomar um banho de sol, porque tá a questão da vitamina D, né? Todo esse processo. Aí a ave também ela necessita dormir. As aves, elas geralmente dormem o quê? Anoiteceu, elas estão todo mundo dormindo. Amanheceu, elas acordam. Então, assim, se a gente não tem um ambiente, de repente, que não tem um local mais escuro para elas ficarem mais quietas, a gente pode pegar um paninho e cobre aquela gaiola para evitar esse estresse da ave e ela realmente conseguir fazer o ciclo normal dela de dormir, realmente, de descanso, né? Porque senão acaba fazendo mal, né? Pronto, com relação aos pombos, porque há uma questão muito levantada ultimamente numa população de pombos. E há quem crie pombo. Eu, inclusive, fiz matéria aqui para a televisão mostrando pombo correio. Isso. Que a gente leva para um local, solta e ele volta para o local de origem. Certo? Como é que é isso? Vamos lá, os pombos, às vezes a gente acaba, de certa forma, endemonizando os pombos. Mas por que a gente faz isso? Porque o pombo é como uma ave qualquer. O problema do pombo qual é, às vezes? O pombo de rua, que às vezes ele entra em contato com alguns detritos alimentares. Então é um problema bem maior do que o próprio pombo. Então, assim, ele entra em contato com lixo, aí tem aquele acúmulo de fezes, né? Então aquelas fezes acabam podendo o quê? Ter a proliferação de fungos, que aí realmente é prejudicial à saúde. Mas esse fungo, ele vai se proliferar em qualquer material orgânico. Então, o pombo não é o vilão da história. Não é porque é o pombo. É igual às vezes diz assim, o piolho do pombo. Não, qualquer outra ave pode ter aquele piolho. É porque, dadas as condições que ele vive, ele acaba carregando alguns patógenos e algumas vezes alguns parasitas como esses piolhos. Então, assim, mas o pombo, tem pessoas que criam, tem uns colombófilos que criam, que realmente tem essa questão do pombo correio, que é muito interessante. Às vezes é mais de 200 quilômetros que esses pombos percorrem voando.
chegando e tem uns campeonatos para saber qual é o pombo que chega primeiro. Então, assim, se a gente fizer todo um trabalho direcionado, bacana, pensando em higiene, pensando na saúde única, né? Que a gente pensa na saúde única hoje em dia. A saúde única seria a questão de você cuidar do meio ambiente, da saúde animal e da saúde do ser humano. Então, se a gente consegue atingir esses 3 pilares, o pombo não deixa de ser esse vilão. É igual a questão do gato. O gato, a gente diz assim, o gato sempre está transmitindo a toxoplasmose. Mas, assim, onde foi que esse gato entrou? Como foi que ele entrou em contato com esse parasita? Então, assim, o gato também não é o vilão. Então, a gente sempre tem que pensar como a gente direciona esses animais e como vai essa questão da saúde, levando para o veterinário. Porque é mais fácil culpar sempre o animal que foi abandonado na rua. Isso. É mais fácil culpar o pombo que tá passando fome, porque eles comem até pedra, né? Eles comem tudo. Então, assim, aí o que a gente indica sempre? Se de repente está entrando muito pombo na sua casa, você tela a questão das caixas de entrada de ar-condicionado, a questão das telhas, aquele espaço que tem entre as telhas, né, nos cabos. Então, assim, a gente faz um trabalho de fazer o quê? Fazer com que esse animal não adentre para poder não ter esse acúmulo desse material orgânico. Mas, assim, sempre pensar que os animais são protegidos por lei. Pois é importante a fala de um médico veterinário sobre isso, para a gente consegue desmistificar também essa coisa que você falou. Muita gente fala que pombo é rato de asa, pombo traz doença, mas qualquer animal doente vai trazer a doença. Trazer a doença, é claro, óbvio. Até a gente leva a doença, né? Exatamente. Bruno, qual é a dica que você dá para quem tá... Como o Tom perguntou, quais são os animais que são permitidos, né? Tem pessoas que compram esses animais nas feiras, que são os animais que são vendidos de forma irregular, né? E tem muitas pessoas que acabam comprando esses animais, mas para não ter nenhum problema, os animais eles devem ser adquiridos nas lojas especializadas para não ter problema nenhum? Isso, se tratando de animais silvestres, né, que aí tem uma outra legislação, que são a questão do lourinho, né, a questão dos papagaios, araras, alguns passeriformes também. Então o ideal é sempre você procurar um criador legalizado. Faz aquela pesquisa na internet, dá um Google ali, procura criador registrado para ave X no estado do Ceará. Ou então em outros estados, porque eles realmente mandam, né, via a questão de aeroportos. Então, assim, fazer essa busca. Agora nós temos animais que não precisam, que são os animais domésticos, que é considerados domésticos e também são exóticos, como quem? A questão do canário, como eu falei anteriormente, ele não precisa ter toda essa legislação, você pode adquirir em lojas pet shops comuns. A questão também da calopsita, que é considerada como doméstica, então não tem nenhum problema de ter a calopsita, e o periquito australiano. Então, assim, algumas espécies você pode criar normalmente na sua casa sem ter nenhum problema de infringir a lei, porque, assim, é muito delicado quando você adquire um animal ilegal, como eu estava até falando, que, assim, que sofre tanto a pessoa que adquiriu, quanto animal. Primeiro, a gente está fazendo um dano terrível para a nossa natureza, né? Para a fauna e tudo. E depois você. Por quê? Porque você se apega ao animal. E se tem uma denúncia, o órgão ambiental vai lá pegar esse animal e você perde aquele vínculo. Então, assim, sofre tanto o animal quanto você. Então, assim, são vários fatores. Então, assim, se for adquirir uma ave, eu quero muito legal ter um papagaio. O papagaio, ele é social, ele vocaliza, né, alguns sons da gente, a gente acha isso bacana, ele consegue ter uma interação muito grande com o ser humano. Então, assim, adquira de forma legal. Vá lá no criador e compre realmente com todo o direito que você tem enquanto cidadão, né? E saber um detalhe importante, que é a vida, o tempo de vida do papagaio. Ele vai, com certeza, passar... Você vai pro reino dos céus e o papagaio continua. Continua, é verdade, porque 60 anos, no mínimo, que ele vai viver, né? Vai viver. Então, assim, aí vem a problemática sempre. Sempre procure um médico veterinário especializado na área, porque, assim, para você promover que ele realmente viva aquilo que a gente já esperava, que ele tem uma estimativa de vida. E se você faz tudo direitinho, faz uma dieta adequada, faz toda aquela manutenção de manejo adequado, é um bicho que vai ter uma qualidade de vida e vai viver 60 anos e talvez vá até parar na mão dos seus netos, né? Exatamente, é um animal que realmente continua. Tem um ouvinte aqui falando, Bruno, perguntando assim, o que pode afastar os pombos das casas? Porque eu tenho vários ficando na minha varanda e eu não sei mais o que fazer. É a questão dos pombos, né? Os pombos, geralmente, o que você tem que fazer? Você tem que diminuir a questão de matéria orgânica ao redor, que ele vai se alimentar, porque às vezes ele acaba entrando em contato com os lixos, né? Com os detritos. Então, assim, cortar essa fonte de alimento, porque se ele está lá, ele está se alimentando de algo. E depois cortar essa questão onde eles dormem, né? Quando eles fazem os ninhos deles. Então, assim, você tem que fazer agir dessas duas formas. Você tem que cortar essa questão da alimentação e também fazer com que ele não tenha um local adequado para se aninhar e nem para dormir à noite. Então, isso seria um dos fatores que a gente consegue afastar esses animais.
Pavão, o cara pode criar pavão? Pode. O pavão é considerado um animal doméstico, então você pode criar o pavão. Agora você tem que lembrar sempre o quê? Que o pavão é uma ave grande, então assim, é uma ave que vocaliza. E é uma ave que gosta de ficar em áreas pavão altas. vocaliza? Vocaliza, ele dá uns gritos bem, bem altos. Ah, é? Então você tem que lembrar de tudo isso. Por quê? Porque às vezes você não pode trazer, às vezes, o desconforto, às vezes, pro vizinho, ou então se os muros não são muito altos, é uma ave que consegue dar grandes saltos e grandes, eles planam, né? Então, assim, tentar fazer com que esse animal fique, de certa forma, protegido para não ter nenhum acidente, né? Ele saindo daquela sua área. Agora, o pavão, ele é um animal, como você disse, ele gosta de ficar em lugares altos, né? Isso. E aí, assim, qual é o cuidado que a pessoa tem que ter? Primeiro, morar em casa, num terreno, num sítio, né? No mínimo. No mínimo. E o som que ele produz é muito alto? É, digamos assim, são os gritos bem estridentes, digamos assim. É uma vocalização bem estridente que ele faz. Mas, assim, quem gosta de animais acaba, né, se acostumando e achando até bonito e gostoso e sente até falta quando ele não vocaliza, né? Tu libera meu áudio aqui, Assunção, pra ver se eu consigo escutar aqui o som desse pavão? Isso. Parece um gato, né? É alto mesmo. É alto. É por isso, eu não sabia que era assim. É por isso que eu fui... Engraçado, né? Eu não sabia que o pavão fazia isso. Eu fui numa loja de óculos comprar uma armação e lá nessa loja, é tipo um sítio, uma fazenda, tipo um sítiozinho, né? Na loja. E tem vários bichos, tem galinha andando, tem tartaruga e tinha um pavão. E aí o vendedor falou assim pra mim: a gente foi proibido de deixar o pavão aqui porque é uma área residencial, apesar de ser um sítio, mas as pessoas reclamavam muito do barulho do pavão. E eu fiquei pensando... Que barulho? O barulho do pavão? Eu já vi pavão, só vi abrindo o rabo, né? Bonito. Isso, E aí agora, curioso, é um barulho realmente muito... Agora eu entendo os vizinhos, Agora né? entende, Porque é alto o barulho. É muito alto. Outra coisa também que tem muito interessante do pavão, porque assim, o pavão, quando ele abre aquele leque, é o pavão macho, né? Aquela questão é a corte, né? A questão de atrair a fêmea. E eles também são pouco territorialistas. Que é que as pessoas às vezes reclamam dos pavões também. Quando criam em sítios, eles soltos, quando eles vão para os carros, que aí os carros eles conseguem se ver, né, no reflexo do carro, o que é que eles fazem? Eles começam a arranhar. Eles pegam os esporões, ficam batendo no carro e acaba arranhando toda a lataria do carro, porque é como se ele tivesse outro indivíduo ali e acaba brigando com esse indivíduo, né, através desse pensamento. É outro macho que está aqui, ele não pode estar aqui, eu vou brigar com ele. Então também tem às vezes essa reclamação da danificação às vezes dos carros, né? Pavão, cada bicho com sua característica, Cada né? bicho com essa característica. Agora também tem a questão dos periquitos, que muita gente cria periquito e que eles também são muito barulhentos, né? São. E são criados juntos. E são criados juntos. Nós temos que pensar isso. Quando nós temos, assim, os periquitos... O australiano não faz tanto barulho, né? Menorzinho, então o barulho é mais silencioso. Mas se a gente pensar, de repente, num ringneck, ele faz muito barulho. Se pensar num papagaio, no arara, eles gritam muito. Arara grita entendeu? muito. Então, assim, você tem que pensar... eu moro num apartamento, eu quero ter uma arara. Aí você vai trazer complicações para você, porque os moradores vão reclamar dos gritos das araras, entendeu? Então, assim, o ideal sempre é você pensar onde você mora, onde você vai colocar esse animal e se você não vai trazer nenhum desconforto nem para o animal e nem para a vizinhança, né? Vamos escutar uma pergunta aqui que chegou para você de áudio? Liberar aqui. Bom dia, Dani. Bom dia, Tom. Bom dia, doutor. Queria tirar uma dúvida com o doutor. Diga Eu lá, achei um pai. periquito verdinho, né? Aquele periquito do sertão, em cima de uma árvore lá no meu terreno. E esse periquitinho, ele estava sem condição de voar. Eu trouxe ele para casa e estou criando. Eu tenho que legalizar? Qual é o procedimento que eu tenho que fazer? Boa pergunta. É o periquitinho Boa verde, pergunta. né? Aí vem a questão. A gente... Será que é a jandaia? Não, ele deve ser periquito do sertão ou então o periquito do encontro amarelo, que é um verdinho pequenininho. O que acontece? É dito que a gente não legaliza o que é ilegal. Então, assim, se você pegou um animal desse que de repente caiu lá na sua casa e você ajudou, perfeito. Mas aí você tem que acionar os órgãos ambientais, né? É necessário que você fale com eles, que eles vão lá pegar na sua casa. Tem o Instituto ProSilvestre, no qual eu sou presidente, nós temos acordo de colaboração técnica juntamente com o SEMA, com o SEMAS, que a gente pode fazer esse resgate. A gente faz todo um trabalho de reabilitação e retorno desse indivíduo à natureza. Então, assim, o animal quando cai, claro que a gente pensa assim, vamos cuidar dele, vamos fazer esse cuidado, porque realmente está precisando. Às vezes cai, às vezes é uma lesãozinha de asa, mas a gente não pode manter esse animal, porque se a gente mantém esse animal, está de forma ilegal. O indicado qual é? Se ele caiu, faz um BO, só para dizer que ele relatou que a ave caiu no seu quintal, está sob os seus cuidados, que você vai direcionar,
né, para o órgão ambiental, até mesmo para você, de repente, sair da sua casa e até, de repente, o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Ibama para poder fazer essa entrega. Então, assim, você fica respaldado que aquele animal caiu ali, você vai com ele, né, de forma temporária e vai entregar ao órgão ambiental. É verdade. Só para a gente encerrar, Bruno, tem uma pergunta aqui para você. A pessoa tem um diamante gold, que é aquele passarinho Sim, coloridinho. coisa mais linda. É lindo. E aí ela pergunta se tem alguma característica específica para o diamante gold, criado preso na gaiola, mas se tem alguma característica especial. O diamante gold é um pássaro muito lindo, né? Ele tem cores fantásticas. O macho, geralmente as aves, os machos são mais bonitos, né? Porque as fêmeas, elas precisam se camuflar na natureza. Então, assim, é um bicho que tem cores bem vibrantes, bem bonitas mesmo. O cuidado maior dele é a questão sempre o quê? É buscar a compra de mix de sementes que seja realmente fechado em pacote, você não comprar aquelas que estão abertas, né? Porque às vezes dá fungo, às vezes passam roedores, passam baratas. Então, assim, se você compra de forma que ela já está naqueles tamburetes abertos, então, assim, acaba perdendo um pouco a qualidade da semente. Isso vale para tudo, né? Até para Isso vale ração para de todos, cachorro. até para cachorro. Então, assim, manter sempre a água é outra coisa da questão do diamante gold. Olha como ele é lindo. Ele é muito lindo, ele tem um peito, pode ter o peito lilás, a cabeça Isso. vermelha, o pescocinho azul turquesa, as costas verdes, a barriga amarela. É uma aquarela em forma de lindo. pássaro. Agora, esse pássaro que você está falando, pode continuar seu raciocínio. Esse pássaro a gente pode criar, ele é doméstico, é de boa, não precisa de nenhuma nota fiscal, nesse certificado de origem. E a cuidado maior dele é porque, às vezes, ele não é um bom reprodutor. Então, o pessoal, às vezes, compra e quer reproduzir. Então, geralmente, a gente cria uma outra ave para poder chocar os ovos, que são os manons ou mandarins. Porque, geralmente, a fêmea do diamante gold, ela não é, digamos assim, uma boa mãe. Então, ela acaba não chocando aqueles ovos. E se a pessoa desistir de ter um diamante gold, já que ele foi comprado numa loja, você pode soltar ele no parque? Não, por quê? Porque ele é um indivíduo, é uma espécie que não ocorre no território brasileiro. E mesmo que se ele corresse, ele teria que passar pelo processo de reabilitação. Como ele não ocorre, o que vai acontecer? Ele vai morrer. Então, se eu não quero mais um diamantezinho gold, eu procuro uma pessoa que goste de criar esse indivíduo e passa esse indivíduo para ele. Então, não é só soltar. Bruno, Não, eu tive uma discussão grande com a Daniela Delavô sobre pássaro, porque ela dizia para mim, Tom Barros, aqui tá cheio de jandaia. De onde é que tá vendo essa jandaia? Aqui na frente da praça de manhã. E eu olho e não vejo essa jandaia. Ela disse que tem uns bichinhos verdes, não sei o quê. Mas eu já fiz foto pra ti. Fez, mas o rapaz disse que não é jandaia, não. É jandaia, sim. A jandaia ela é amarelinha na cabecinha dela e o corpo verdinho. Ele é um animal que, assim, é símbolo do estado do Ceará, né? Ceará seria o canto da jandaia. É um animal que até, como eu estou dizendo, faz parte do Instituto ProSilvestre. Nós estamos com um projeto, com um plano de ação nacional junto com o Instituto Chico Mendes, né, com o ICMBio, para poder fazer o revigoramento populacional da jandaia aqui no estado do Ceará. É um animal que está ameaçado de extinção. Mas aqui vivem bandos, chegam assim de manhã, a zoada mais lascada do mundo, não tem quem aguente. E tem poucos bandos, digamos assim, dentro da cidade. Eu não sei se esse bando passa por aqui, mas a gente já caracterizou pouquíssimos bandos de 10 indivíduos, 6 indivíduos que estão pela cidade. Mas a gente não tem uma população assim muito, digamos assim, eficaz e que realmente assim, a gente pode dizer assim, ela não está ameaçada de extinção, ela realmente está em perigo dentro da lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção do estado do Ceará, que foi realizada pela SEMA. Eu sei que a zoada é grande, viu? A zoada é grande, ela é bem estridente. Né? Bem... E eles são todos juntos, né? Uhum. E quando a gente olha pra cima da árvore, eles são verdinhos, e são vários. Parece uma miniatura de papagaio. É um verdinho pequenininho. Só que ela tem a cabecinha amarela. Acho que sim. Ela tem a ela não é amarela. toda verde, ela não. Não é toda verde, não. Uhum. Bom, então a gente encerra aqui a nossa conversa. Tem aqui só o Reginilton, que perguntou para você de que forma a formulação de dietas específicas para animais exóticos em cativeiro pode influenciar na fisiologia, no comportamento e no bem-estar a longo prazo. De forma que você compromete totalmente a saúde desse animal. Assim, até mesmo a questão hepática. Porque se o pessoal diz assim, mas as aves, elas comem muito sementes, elas comem. Mas eu não posso comparar uma ave que, de repente, voa quilômetros em forma livre, uma ave que está de forma cativa, que não tem tanto exercício. Então, assim, se eu dou um alimento muito energético, muito oleaginoso, como eu estou falando anteriormente, vai comprometer demasiadamente o fígado desses indivíduos. Então, assim, a gente precisa sempre ter uma dieta para cada espécie. Às vezes a gente não consegue fazer de forma realmente
direcionada para aquela espécie específica, mas a gente pode fazer para aquele grupo específico. Então, assim, a dieta é fundamental. Eu diria que o erro maior de quem mantém pássaros, né, sob cuidados humanos, é realmente a dieta. Então, assim, por isso que é preciso procurar um médico veterinário especializado nesse atendimento para poder fazer uma dieta adequada desses indivíduos. Perfeito. A gente agradece aqui a participação de todos os nossos madrugadores. Tem um que disse que esse passarinho aí é o periquito de Goiás, periquito do Goiás. E aí a gente está conversando com o Bruno, médico, veterinário, especialista em animais exóticos. Bruno Pessoa, muito obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar com a gente sobre um assunto muito bom, que são os animais. Muitíssimo obrigado, Daniela, pelo espaço e muitíssimo obrigado, Tom Barros. Um abraço, foi um Obrigada. prazer, Bruno, tê-lo aqui.